Uma TV 4K com taxa de atualização de 144 Hz, ideal para usar como monitor para sua jogatina, para games. Pessoal, hoje eu trago a análise da Samsung QN90B. Ela, além de todas essas vantagens, tem o novo Tizen 2022 com esse hub de games. Então, se você é gamer casual, tem GeForce Now, tem Xbox Cloud Game, tem Twitch, tem muita coisa legal. E se for um gamer mais hardcore, você tem um belíssimo monitor que funciona como uma Smart TV completíssima. Passei 2 semanas testando a nova TV da Samsung e hoje eu trago para vocês os prós, os contras, comparo com a QN90A do ano passado e mesmo dentro da própria linha são 4 formatos com muitas diferenças, então bora conferir logo depois da vinheta. Em 2022, a Samsung está trazendo 2 linhas para o Brasil, pensando no segmento premium em telas de cristal líquido, a QN85B, um pouco mais de entrada, e a QN90B, essa que eu estou fazendo a análise hoje. Dentro da QN90B são 4 formatos, 43 e 50 polegadas, focado na galera que quer usar a TV como monitor no PC, e as linhas de 55 e 65 polegadas, essa sim mais focada na galera que vai botar na sala de estar. Ambas têm vantagens, desvantagens, algumas tecnologias diferenciadas. Eu separei essa análise nos seguintes tópicos. Vou falar primeiro do design, construção e conectividade. Vou passar por Smart TV, o processador, a fluidez do sistema, chegando em qualidade de imagem, em que eu separo entre filmes e séries mais focados no conteúdo HDR, esportes, que você coloca a TV numa sala bem iluminada para uma grande galera assistir ao mesmo tempo, principalmente conteúdo SDR, e games, a jogatina, que é muito o foco desse produto aqui. Por fim, eu falo da qualidade de áudio e chegando à conclusão. Bora começar pelo design. Eu começo com essa bela imagem aqui do modo ambiente para dar destaque para o design do produto. QN90B tem um design bem minimalista, as bordas são bem finas, no lado direito da tela, na parte de baixo, tem o logo da Samsung com um único botão onde você, com toques curtos e longos, consegue configurar sem a necessidade do controle remoto. Aqui na parte central tem a base estilo plataforma, que nessa tela de 50 polegadas deixa ela bem estável. Talvez isso varie principalmente nos formatos de 65 para mais. A Samsung chama esse design de Air Slim. Ele é super fino, pouco mais de 2 centímetros de espessura, e o acabamento, os materiais, a construção é maior parte em plástico. Mas é um plástico rígido e que não dá uma sensação de produto barato. Ele passa uma experiência de produto premium e traz na parte central a furação VESA 200 por 200. Dessa forma, você pode facilmente tirar a base e colocar ela rente à parede. Nesse ponto, eu não gostei muito da posição das conexões. Elas ficaram na parte de trás, paralelas à TV, mas ficou de difícil acesso se você colocar ela num painel. Aqui temos 4 portas HDMI 2.1 de 48 gigabits por segundo, ou seja, total largura de banda, o que é muito bem-vindo, sendo a porta HDMI 3 uma porta eARC com retorno de áudio. Temos também 2 portas USB, temos ainda uma saída de áudio digital, uma porta Ethernet para você botar a sua internet cabeada e uma entrada RF, justamente para plugar a TV a cabo ou a antena do próprio prédio. Em termos de design, ela está bem entregue, gostei bastante. Mostrei esse modo galeria justamente para você, quando for usar num painel, poder ter essa imagem, deixar um Spotify rolando de fundo. E agora com Dolby Atmos, você pode ainda adicionar um soundbar sem necessidade de fios, porque ele tem o Dolby Atmos Wi-Fi aqui. De uma forma geral, está bem entregue nesse primeiro conceito. E para interagir com a QN90B, você tem o controle remoto universal, que não mudou muito esse ano, continua trazendo células solares, uma bateria interna, ou pode ser carregado por USB-C, ou mesmo pela luz do ambiente. Dessa forma, ele é mais sustentável, trazendo ainda botões para o Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video e Globoplay. É um controle bastante minimalista e eficiente.
Tizen 2022 mudou a forma com que os consumidores da Samsung interagem com as suas TVs. Essa aqui talvez seja a maior mudança. Agora você tem hubs de conteúdo aqui dentro. Você tem um hub ambiente, um hub de jogos. Ao clicar, abre esse menu aqui chamado Samsung Gaming Hub ou Hub de jogos, e você tem aqui dentro conteúdos como Xbox, Cloud Game, GeForce Now, Twitch e uma curadoria desse conteúdo aqui dentro, você podendo jogar na nuvem. Se você ainda não viu, a gente tem um vídeo, vou deixar aqui em cima, completinho explicando essa experiência. Mas o bom é saber que você consegue agora dividir esses conteúdos. O último hub é o de mídia, onde estão os apps de streaming, e aqui você tem toda a sua lista de assinaturas, onde pode acessar de forma rápida Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max e por aí vai. E abaixo disso você tem os conteúdos recentes que você assistiu no Samsung TV Plus, outros canais para assistir rápido, e aí vem os hubs de conteúdo. Então você tem a linha do Netflix, do Prime Video, Disney Plus, HBO Max, e enfim, todos os serviços que você assinar e tiver aqui, ele vai listando esses conteúdos por aqui, incluindo YouTube, Globoplay e por aí vai. É bem completo. Esse hub te dá acesso aos principais conteúdos sugeridos pelo seu usuário, de acordo com a sua experiência. O Tizen 2022 tá bem fluido, tá legal de navegar, a interatividade agora é muito diferente, trazendo na home, na página inicial da TV, todos os principais conteúdos. A gente gostou bastante disso. Aqui na parte de baixo do sistema a gente já tem acesso ao menu. Quando a gente entra no menu aqui, a gente abre um sistema que lembra um pouco o Tizen 2021. Uma linha de conteúdos, no caso aqui configurações, e o conteúdo rolando no fundo da tela. Então você consegue ver o conteúdo enquanto acessa alguns detalhes da TV. Aqui a gente tem acesso rápido à configuração do Wi-Fi, o modo inteligente da TV, filmes, configurações de imagem, de som e muitas outras de forma rápida. Notem que aqui o filme está calibrado, eu já vou mencionar sobre isso. Configurações, você pode vir em todas as configurações, abrir o menu, acessar essa área de configurações em todos os detalhes. Voltando aqui, a gente ainda tem como ver os dispositivos conectados a ela, então se tiver aqui um videogame, um PC, vai aparecer aqui plugado as configurações HDMI. E por último, o Multiview, que você pode parear o seu smartphone Samsung e dividir tela com outro conteúdo que você está vendo, através até do Tap View, só encosta o telefone aqui e já funciona, é bem prático usando NFC. Então o sistema está bem fácil de acessar, dá para ver o conteúdo enquanto você configura. Tizen 2022 está redondinho, mas para rodar isso você precisa de um bom processador. Aqui tem o Neural Quantum 4K. A novidade é que são 20 redes neurais que usa muita inteligência artificial para analisar a fonte desse conteúdo, e analisando a fonte desse conteúdo ele consegue melhorar essa imagem. Quando tem uma pessoa, um animal no primeiro plano, ele consegue dar uma melhor qualidade para esse elemento no primeiro plano, criando quase que um efeito de 3D, assim, uma profundidade com o elemento em segundo plano. Então tá bem interessante o desempenho do processador, além de deixar o próprio Tizen bem fluido. Gostei da evolução tanto do processador quanto do sistema operacional. Bora falar de qualidade de imagens. Como vocês estão vendo aqui, eu deixei um Netflix rodando aqui de fundo para falar um pouco das tecnologias dessa TV. Primeiro, TV 4K, 144 Hz, mas isso eu foco em games. Aqui o importante falar é que ela tem um painel de retroiluminação baseado em mini LEDs. São dezenas de milhares de mini LEDs e 448 zonas de iluminação. Isso porque aqui a gente tem a tecnologia Full Array Local Dimming, que nada mais é do que um painel que ilumina a tela como um todo, divide a tela como um todo em várias zonas de iluminação. Então são pequenas zonas de iluminação que você consegue controlar, aumentar e diminuir o brilho nessas áreas, e permitindo que em áreas que tem conteúdo mais escuro, você tenha um preto mais puro, mais perto do preto infinito. Isso consegue melhorar bastante o contraste da TV. O contraste aqui com esse Full Array Local Dimming, com a configuração setada no alto, chega próximo dos 20.000:1, que é um ótimo número e permite pretos bem legais. Então você consegue ver pequenos detalhes em áreas escuras, você consegue também um alto nível de brilho, já que você tem mais controle da iluminação. Aqui nessa TV, nos testes do Ratings, os caras chegaram em até 2.000 nits de conteúdo em testes e 1.700 nits em conteúdo HDR nos picos, aqueles highlights, aquela explosão, aquele efeito maior.
Isso permite que essa TV entregue um HDR de muita qualidade, com aquele efeito de cair o queixo, e realmente ela impressionou bastante nos nossos testes. Para complementar isso, a gente tem uma outra camada atrás, logo atrás da tela, de pontos quânticos, que é mais focado no volume de cor e na precisão dessas cores. No padrão DCI-P3 aqui, a gente tem mais de 90% de volume, então a gente tem um bom volume de cores aqui, um bom brilho, um bom contraste, tudo isso junto garante uma ótima qualidade. Tem HDR10 Plus para quem curte o HDR dinâmico e infelizmente a Samsung ainda não trouxe Dolby Vision. Então vários conteúdos, tanto do Netflix, Disney Plus, HBO e mesmo a Apple TV, todos eles têm suporte ao Dolby Vision, hoje é o HDR dinâmico mais usado. E a Samsung ainda não está dando atenção a isso, ela ainda continua apostando no HDR10 Plus. Então essa é a nossa crítica aqui. No mais, ótimo brilho, bom contraste, bom nível de preto, as cores são fiéis. E uma novidade desse sistema bem interessante está aqui, olha só, através do app SmartThings, você tem como calibrar usando a câmera do seu iPhone ou Galaxy a sua TV. Então as cores vêm calibradas de fábrica e você consegue dar um belo upgrade usando só o seu telefone. Antigamente você precisava de um equipamento que é caro para calibrar a TV. Agora com o seu smartphone você tem um modo básico e um modo avançado. O modo básico leva mais ou menos 30 segundos para calibrar. No modo avançado eles falam de 7 a 15 minutos. No nosso caso levou mais ou menos 10 minutos para calibrar. E ele passa pela calibração de EOTF, você pode calibrar primeiro o SDR, depois o HDR, e ele consegue entregar cores que no nosso caso a gente notou que ele deu um up no brilho e começou a mostrar mais elementos nas baixas tonalidades, ou seja, nas áreas escuras você consegue ver alguns tons a mais, alguns detalhes a mais, e isso é muito bem-vindo. Ainda falando em qualidade de imagem, o que a gente notou aqui é que o blooming praticamente sumiu. Ele deu uma boa melhorada em blooming, principalmente em conteúdo real, porque quando a gente fala em testes de blooming usando um vídeo no YouTube, ele realmente mostra o blooming. Mas quando você pega conteúdo real, é difícil de ver. Então, de uma forma geral, a gente tem uma TV que tem uma boa uniformidade de preto e consegue trabalhar muito bem altas luzes, baixas luzes e dando pouco blooming, que é um defeito das telas de cristal líquido. E se você está se perguntando que painel temos aqui, é uma tela VA com alinhamento vertical de pixels. Ano passado, a Q90A trouxe uma tela IPS, que é uma tela que tem algumas vantagens, mas a tela VA é já uma tela consagrada na linha de produtos da Samsung e está de volta na QN90B, fazendo desse conjunto o mais próximo do que você tem hoje no mercado de uma tela OLED em nível de preto e ao mesmo tempo entregando níveis de brilho maiores. Bora falar de esportes, pessoal. Futebol é paixão nacional e você compra uma TV para esportes, você vai botar normalmente numa área muito aberta, com bastante iluminação. Precisa entender que a QN90B tem duas linhas de produto dentro dessa mesma linha. 43 e 50 polegadas, que nem essa, tem uma configuração, 55 e 65 outra. Dentro desse modelo aqui, a gente não tem uma película na frente dela chamada Ultra Viewing Angle. Isso nas TVs de 55 e 65 polegadas consegue fazer um ótimo ângulo de visão, possibilitando que muita gente se reúna em frente à TV, tendo a mesma qualidade de imagem, não importa o ângulo que você sente em relação à TV. Nesse modelo aqui, a gente tem uma tela VA, que normalmente não tem um bom ângulo de visão. E não tendo essa película, ela acaba entregando cores meio lavadas se você sentar na diagonal. Então, quando você vai ver esportes, por exemplo, nessa TV, numa área muito aberta, você tem que sentar bem frente a ela, senão você perde um pouco no ângulo de visão. Em relação ao gerenciamento de reflexos, aí não tem o que questionar. Aqui nós temos um nível de brilho em SDR que chega a mais de 1000 nits. É realmente absurdo esse nível de brilho numa tela, porque uma OLED, por exemplo, trabalha em menos de 300 nits para esportes. Então, se você tiver uma área muito iluminada com sol incidindo direto, o OLED não é a melhor tecnologia. E nesse caso aqui, brilho combate brilho e você acaba tendo melhor qualidade com uma TV que emite toda essa luz e consegue dissipar melhor o reflexo ao longo da tela, dando uma melhor experiência. Outro ponto importante é a uniformidade de cinza, que na verdade é a uniformidade de cores ao longo da tela. A gente nota uma leve vinheta nas bordas dessa TV quando está assistindo futebol, aquele gramadão verde, mas não é nada que incomode demais. Esse é um problema comum das telas de cristal líquido e que aqui não
chega a afetar a experiência, mas existe. Tempo de resposta aqui é na casa dos 3 milissegundos. É outra coisa que pode afetar filmes de ação, esportes, onde as ações acontecem muito rápido, e até mesmo games. Mas 3 milissegundos para uma tela de cristal líquida é realmente um bom tempo de resposta. Então, de uma forma geral, você tem tecnologias aqui que permitem uma boa experiência, levando em consideração que se você quer realmente uma QN90B para esportes, o ideal é ficar de olho nos modelos de 55 e 65 polegadas, que certamente são excepcionais para esse tipo de coisa. Já telas de 43 e 50 polegadas são mais focadas mesmo nos gamers funcionar como um monitor. E bora falar sobre isso. Uma linha feita pensada nos gamers. Pessoal, a QN90B foi desenvolvida, pelo menos nesses formatos de 43 e 50 polegadas, pensada justamente no gamer. São tecnologias focadas para isso. Então aqui a gente tem uma tela 4K 144 Hz. Os videogames de nova geração só chegam a 120. PlayStation, Xbox Series X e S chegam em 120 Hz. Ou seja, essa TV não foi necessariamente pensada para a sua sala. Foi pensado para o seu quarto, para funcionar como seu monitor gamer, com um PC onde você realmente consegue rodar 4K, 144 frames e chroma subsampling 4x4x4, que é realmente importante para você usar com Windows e ter um texto bem legível, boas cores, sem nenhuma compactação e também, obviamente, em games. Outra tecnologia que tem aqui é a Motion Accelerator Plus, que na verdade melhora o tempo de resposta, a fluidez dos games. Por ter 4 portas HDMI 2.1 aqui, você pode até se dar ao luxo de plugar um PlayStation 4, um Xbox Series X e um PC e ainda sobra uma porta HDMI 2.1. Como elas são todas 48 gigabits por segundo, você consegue rodar tudo no máximo e ainda ter largura de banda para não comprimir nada, incluindo Dolby Atmos aí com todo esse pacote de 4K, 144 e por aí vai. E outra novidade é a chegada do Gaming Hub. Esse menu aqui, que foca todo o conteúdo de games, traz como novidade, principalmente para os gamers casuais, a ideia do jogo na nuvem com Xbox Cloud Gaming, com GeForce Now e também a chegada do app Twitch. São muitas novidades para o gamer nessa linha. E isso tudo ainda concentra o PlayStation aqui. Então, se eu instalar um videogame aqui, um PlayStation, eu já fico dentro desse hub com o conteúdo do PlayStation também, com todos os jogos aqui. Mas se eu quero só uma assinatura da Xbox, eu não preciso de um videogame. Eu posso chegar aqui no game na nuvem e sair jogando. Então, ele atende tanto o hardcore gamer, que quer um monitor como esse, com essa definição, e ainda uma Smart TV de altíssima qualidade no quarto, ou para o gamer casual, que quer simplesmente fazer uma assinatura de um serviço na nuvem e jogar esses jogos sem precisar do videogame em si. Aqui dentro do Xbox Cloud Games, para vocês terem uma ideia, são mais de 360 títulos. E o GeForce Now permite mais de 1000 títulos, aqui no caso, desde que você tenha uma cópia física comprada. Ele acessa as principais plataformas, então se você tiver uma conta no Steam, na Ubisoft, entre outros serviços, você vai poder acessar o seu jogo sem necessidade de um PC plugado aqui. Uma máquina virtual roda, você joga, funciona bem. Com o HDMI 2.1 aqui, a gente ainda tem o modo de baixa latência automática, ou seja, quando liga o videogame, ele já altera para o modo games. Vou mostrar aqui para vocês. A gente consegue vir aqui do lado e notar que ele já está no modo games aqui embaixo. Olha só, jogos, modo games, isso é automático. Você tem também o modo de refresh rate variável, ou seja, evita o tearing, a quebra de quadros. Você tem aqui o FreeSync Premium Pro, que tem também nos videogames da nova geração. Isso consegue configurar tanto os hertz da sua tela, quanto os processados pelo seu GPU do seu PC ou do seu videogame, para estar em sincronia, não ter nenhum tipo de lag, nenhum tipo de quebra de quadro. De uma forma geral, é uma TV que apresentou uma experiência incrível. Lembrando que desde o ano passado a Samsung também tem um menu de jogos, só apertar o play, pause, segurar e aparece esse menu aqui embaixo. A novidade é que eles adicionaram algumas features extras. Você tem tanto o modo de imagem de jogo, que pode ser padrão, ou pode ser ajustado de acordo com o estilo de jogo que você está jogando. Então, se está jogando RPG, você pode ajustar RTS, FPS, Sports, ou mesmo clicar em personalizado, entrar no menu da TV e ajustar. Também tem o atraso de entrada, que é o input
lag. Aqui nessa TV o input lag, quando você joga em 4K a 120, como esse videogame aqui, fica em 5 milissegundos. É muito responsivo, você dá o comando no seu controle e ele acontece em tempo real na tela. Então é muito bom, 4K a 60 Hz, ele fica em 10 milissegundos, ainda muito bom, entrega uma boa experiência e você pode acompanhar aqui no menu. Então esse menu traz muitas funções, incluindo o modo Ultra Wide. Então aqui no menu você pode configurar, além de 16:9, para rodar em 21:9 ou 31:9, criando barras pretas embaixo e em cima, mas esticando e aumentando o campo de visão nas laterais. Além de ajustar a saída de som, botar um soundbar, você pode também ajustar as configurações dos jogos entrando aqui direto no menu de games e aqui equalizador preto dinâmico que permite ver mais detalhes nas áreas de sombra, aquele inimigo escondido, fazer configuração do jogo Motion Plus também para fazer interpolação de quadros, fazer uma melhor fluidez do jogo e mesmo os mapeamentos de tons HDR para jogos que são em HDR ficar ativado aqui e mostrar mais detalhes de imagem. Para os games, a Kn90B está bem completa, entrega uma experiência bem legal, tanto em HDR quanto SDR, mas tá fluido, ela tá mandando muito bem. É a primeira TV 100% dedicada da Samsung para os gamers e a gente aprovou. Em termos de áudio, sem dúvida, a principal novidade aqui na Kn90B é a chegada do Dolby Atmos. Olha só, aqui a gente vê aqui embaixo no For All Mankind, uma série da Apple TV Plus, bem legal, recomendo. São 40 watts de potência num sistema 2.2, são 4 canais e ele faz Dolby Atmos trazendo o som vertical, o eixo vertical, som tridimensional aqui para TV da Samsung. Até então eles não tinham essa tecnologia, isso é uma novidade em alguns produtos da linha 2022. Outra novidade é que eles têm Dolby Atmos Wireless, ou seja, se você botar um soundbar aqui a partir do Q600B, você consegue fazer a sincronia sonora, ou seja, o som da TV se unir ao som do soundbar e tocar isso tudo sem necessidade de fio, ou seja, você não precisa de um cabo HDMI conectando os dois. Essa é uma novidade muito bem-vinda, afinal muitas vezes você tem ela num painel e não quer ali, não tem como passar um fio por trás, fica um fio aparente, então isso aqui é bem-vindo. Também tem som baseado em objetos, mas aqui é virtual. É aquele conceito da própria Samsung de som em movimento, em que o som se desloca na tela, passando uma percepção para o usuário de que o som se desloca. Eles fazem isso distribuindo caixas ao longo da TV e trazendo uma experiência mais próxima do Dolby Atmos para conteúdos não compatíveis com essa tecnologia. A gente também tem o Dolby Digital Plus aqui, mas não tem nada de DTS, nem DTS-X, nem DTS digital, enfim, não tem os codecs da DTS. De forma geral, eu gostei do som dela, ele vai bem alto, distorce pouco, mas é uma TV. Então você não vai ter numa espessura tão fina um grave de qualidade e acaba limitando um pouco a experiência. Como essa é a TV mais premium da linha de telas de cristal líquida 4K em 2022, ela pede um soundbarzinho aqui e acho que ideal é já pegar um soundbar dessa linha, se você for optar por isso, para poder ter toda essa experiência aí do Dolby Atmos Wireless. Chegou o momento do vale a pena? Pois é, vocês devem estar se perguntando isso e, na minha opinião, se você está em busca de um monitor gamer, a Kn90B nos formatos de 43 e 50 polegadas faz muito sentido. Primeiro que é uma tela 4K 144 Hz com algumas tecnologias bem focadas nesse público. Os problemas em relação ao ângulo de visão nesses formatos não é muito relevante, afinal, se você quer ela como monitor, você vai estar de perto. É essa a ideia da Samsung ao fazer as escolhas das tecnologias e o acabamento dessa TV. O principal concorrente acaba sendo a OLED C2 de 42 e 48 polegadas. Aí a Samsung bate na tecla do 10 anos contra burn-in, muita gente morre de medo de perder o investimento investindo numa OLED, num ambiente de Windows, onde você vai ficar com logos marcando a tela, muita tela estática. Apesar que burn-in já não é mais tanto um problema, mas muita gente vai ficar receosa. Então a
QN90B sai na frente. Já nas telas de 55 e 65 polegadas da QN90B, é praticamente um outro padrão, outra linha de produto com outras tecnologias. A taxa de atualização é F120 Hz, faz sentido para games numa sala com videogame, mas não mais como um monitor gamer, até pelo formato da tela. Já nas tecnologias de local dimming, eles têm um up de 12 bits para 14, entregando níveis muito mais finos de ajuste de dimmerização, daquela área da tela ficar mais escura, mais claro, melhorando o controle ali do contraste, até mesmo do brilho e das cores. Então, para quem quer uma TV para sala, faz muito mais sentido focar na QN90B com essa nova tecnologia de local dimming que está disponível nas telas de 55 e 65 polegadas. Faz mais sentido porque ela também tem um Ultra Viewing Angle que ajusta melhor os ângulos de visão. Então, para quem busca uma TV para uma sala grande aberta, esse modelo de 50 e o de 43 polegadas não faz muito sentido. Aí o de 55 e o de 65 faz, e é uma boa evolução em cima da QN90A do ano passado, afinal ela usava um painel ADS, o novo painel VA tem mais contraste desse ano, mais contraste nativo, essa nova tecnologia com mais bits ali de controle da iluminação, entregando melhores níveis de preto e um melhor controle de luz, que diminui inclusive o blooming. Então, de uma forma geral, a QN90B, não tanto em qualidade de imagem, evoluiu muito, mas evoluiu nesse sentido. Trouxe também a calibração automática, que permite você calibrar, sem ter um equipamento profissional, a sua tela, para deixar cores mais fiéis. Enfim, são pequenos upgrades somado ao novo Tizen 2022, que traz o game na nuvem, através do hub de jogos, traz esse conceito de tela cheia que não deve chegar para a linha 2021. Então é uma escolha na hora da compra e aproxima também a QN90B mais da linha OLED, com o preto ainda um pouco mais próximo. De uma forma geral, gostei bastante da QN90B, gostaria de testar inclusive a QN90B de 55 ou 65 polegadas, porque é praticamente outra televisão. Pessoal, essa foi a minha análise da QN90B de 50 polegadas, uma TV focada no público gamer que quer usar a TV como monitor do seu PC. Em ano de Copa do Mundo a gente vai ter muito vídeo de TVs por aqui, então já sabe, se chegou agora já deixa aí o seu like, já se cadastra no canal, assina as notificações e deixa nos comentários o que vocês acharam da análise, se tem alguma dúvida, vamos trocar uma ideia por ali, beleza? Eu sou Jackson Boing, fico por aqui. Um abraço e até a próxima.